Bom, vamos começar, né, pessoal? Bom dia, quem entrou aí agora. Esse nosso encontro de hoje, essa mentoria para poder falar, só um minutinho, é para a gente poder falar sobre a medida provisória que foi liberada ontem pelo governo, né, no intuito aí de ajudar as nossas empresas a preservar empregos, né, a não fazer que a nossa economia entre num colapso ainda maior do que a gente está vivendo. A gente sabe muito bem que o custo, né, aí da nossa mão de obra é, de longe, uma das maiores despesas, né? Despesas não, deixa eu corrigir. Uma das maiores saídas de caixa que a gente tem nas nossas empresas. Então, o que a gente pode observar da medida como um todo são medidas justamente para ajudar a gente, enquanto empresa, a preservar os empregos, né, dos nossos trabalhadores, para que a empresa tenha aí o benefício de não ter o seu caixa completamente comprometido com esse tipo de saída e também ajudar o nosso trabalhador aí a continuar mantendo, né, a sua renda, para que ele também não passe maiores dificuldades aí nesse período que a gente está vivendo. Então, vou passar aqui para a nossa apresentação. Vocês já me confirmaram, né, que vocês estão vendo aí a minha tela, né? Então, vamos lá. Objetivos, segundo o governo, dessa medida provisória que tivemos. Primeiro, preservar o emprego e renda, viabilizar a atividade econômica das empresas diante da diminuição das atividades, né? Exemplo, aqui em Nova Serrana, tanto comércio quanto indústria, no dia de hoje, estão impedidos aí de operar. E reduzir o impacto social em razão das consequências do estado de calamidade pública e de emergência da saúde pública. Dentro dessa medida que a gente teve, deixa eu só autorizar aqui a entrada pessoal na reunião. Então, deixa eu voltar aqui. Dentro dessa medida, gente, a gente teve aí falando sobre a redução de jornada, que é o que eu vou falar agora, e da suspensão de contratos, tá? Então, o que a gente vai falar aqui agora diz respeito à redução da jornada com preservação de renda. Isso aqui é muito importante. Deixa eu pegar aqui meu marca-texto. Com preservação de renda. O empregador poderá acordar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário de seus empregados. Esses empregados terão direito ao benefício emergencial de preservação do emprego e renda. Isso aqui é muito importante, gente, porque as opções que a gente tinha anteriormente de redução da jornada, o colaborador, ele teria ali a redução da jornada dele com igual redução de salário, né, de acordo com a convenção coletiva, o adendo que a gente teve. Agora, ele tem aqui alguns benefícios a mais, de acordo com a medida provisória, tá? Primeiro, quais que são as condições para a gente operar dentro dessa redução de jornada? Preservação do salário hora de trabalho, prazo máximo 90 dias ou durante o estado de calamidade pública. Isso aqui daqui a pouquinho eu vou pontuar isso aqui com vocês. O pacto é por acordo individual escrito entre empregador e empregado, devendo a proposta ser encaminhada para o empregado com antecedência mínima de 2 dias. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Seu funcionário está de férias ou de banco de horas até sexta-feira dessa semana, que foi a medida aí adotada pela grande maioria das empresas. Para que isso aqui tenha validade, você tem que avisar para ele até na sexta-feira dessa semana, para começar a valer na segunda-feira, tá bom? Garantia provisória do emprego durante o período de redução e após a jornada de trabalho equivalente ao período da redução. Isso aqui quer dizer o seguinte, a gente viu aqui que o prazo máximo para essa redução é de 90 dias. Então, a regra aqui para garantia de trabalho, tá? Isso aqui é obrigatório a gente adotar, até mesmo aqui no acordo individual, é o seguinte, vamos imaginar que eu optei
por ter essa redução aí durante 60 dias. Para os empregados que entrarem nessa redução, dentro desses 60 dias, eu não vou poder demiti-los, e quando retomar a jornada integral, ou seja, voltar à normalidade dentro do contrato de trabalho, se eu fiquei 60 dias, eu tenho mais 60 dias de estabilidade para esse funcionário, certo? Aqui até coloquei esse exemplo, né? Redução de 2 meses garante estabilidade de mais 2 meses, ou seja, estabilidade total aí de 4 meses para esse colaborador. Assim que eu terminar aqui a apresentação, gente, eu vou deixar aberto para poder responder as perguntas de vocês no chat, tá bom? Porque enquanto eu faço as apresentações aqui, não dá para eu ver as perguntas que vocês estão mandando. Só um minutinho. Deixa eu permitir aqui participação. Ok. Vou voltar aqui para os nossos slides. Regras. Como que isso vai funcionar? O governo deu para a gente 3 alternativas de redução dessa jornada, tudo bem? Essas alternativas que ele deu para a gente foi essas proporções aqui que eu estou mostrando para vocês. Primeiro, redução de 25% na jornada, redução de 50% na jornada e redução de 70% da jornada. Como que vocês podem aderir a essas reduções, tá? Por acordo individual, para todos os empregados, tá bom? Se for na modalidade de 25% de redução. Para a modalidade 50% de redução, vocês vão poder fazer em acordo individual. Para os empregados, tem algum com o microfone aberto, vou pedir só para... Deixa eu mutar aqui a da Márcia. Tá, gente? Muita atenção com o microfonezinho aí, que senão, pessoal, aqui todo mundo escuta vocês, tá bom? Então, vamos retomar aqui. Para quem optar pela redução de 50% da jornada, pode ser via acordo individual para os empregados que recebem até 3 salários mínimos, tá bom? Passou de 3 salários mínimos, né, que dá aqui R$ 3.117, aí é só mediante acordo coletivo, ou seja, para o caso da nossa indústria aqui de Nova Serrana, via acordo Sindinova e os sindicatos trabalhadores, ou para os outros sindicatos aí vale a mesma regra, tá bom? Então, isso para funcionários que ganham acima dos 3 salários mínimos. E para redução de 70%, pode ser feito por acordo individual a mesma regra dos 3 salários mínimos ou via acordo coletivo. Tudo bem? E como que fica o rendimento do funcionário nesse caso da redução? Aqui, ó, a regra que o governo colocou para a gente é que o valor do benefício que o governo vai arcar dentro de cada situação dessa aqui é de acordo com os valores de direito do seguro-desemprego. Então, aqui eu tenho 25% de seguro-desemprego, 50% do seguro-desemprego e 70% de seguro-desemprego. A nossa tabela hoje do seguro-desemprego, pessoal, é essa aqui. Valores do seguro-desemprego de 2020. Para quem ganha até R$ 1.599,61, você recebe 80% do valor que você efetivamente, né, recebia. Para quem ganha de R$ 1.599 até R$ 2.666, o que exceder os R$ 1.599,61, você recebe mais 50% e soma-se R$ 1.279,69. Para quem recebe acima desse valor aqui, a parcela máxima é 1.813. Então, seguro-desemprego, ele não paga mais do que 1.813 para ninguém, tá bom? Então, para esses funcionários aí que, dentro dessa regrinha que eles colocaram aqui, o valor ficar acima de 1.813, esse aqui é o limite. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de um funcionário que ganha hoje, se eu peguei por base o salário médio da indústria que a gente tem, tá bom?
eu peguei aqui um funcionário que ganha hoje R$ 1.500. Como que ficaria a situação dele na regrinha aqui da redução de 25%, que é essa aqui, ó. 25% de seguro-desemprego, reduzindo 25% da jornada. Como que ficaria isso? Reduzindo a jornada em 25%, a empresa pagaria para ele 75% do salário cheio, tá? Então, a empresa reduz 25%, 50% ou 70%, o encargo da empresa, o que a empresa vai pagar para o funcionário, vai ser sempre em cima do salário cheio dele, né? Obviamente, aí respeitando o salário que ele já recebe. Então, nesse caso aqui, a empresa ia pagar para o funcionário R$ 1.125, que corresponde aí a 75%, que é a jornada que ele vai prestar os serviços dele para o empregador. O benefício, né, de acordo com o seguro-desemprego, seria 25% não do salário dele, mas do seguro-desemprego que ele teria direito. Ou seja, 80% do salário que ele recebe da empresa. Então, ficaria assim. Ele teria o benefício, né, de R$ 1.200. R$ 1.200 é os 1.500 vezes o 0,8. Seria de R$ 300. Assim, o colaborador, nessa situação de redução de 25% da jornada, ele teria R$ 300 do benefício que o governo está liberando, mais os 1.125 da empresa. Ou seja, um funcionário que ganhava R$ 1.500, teve 25% da jornada reduzida, vai receber 1.125 da empresa e R$ 300 do governo, ok? Deixa eu só interromper aqui o compartilhamento, que antes de eu passar para a questão da suspensão de contratos, eu queria perguntar para vocês se referente a essa questão aqui da redução da jornada, gente, ficou claro ou se vocês têm dúvidas, vocês podem mandar aqui no chat que eu vou responder, tá bom? Dúvidas somente relativas a essa questão da redução da jornada. Ah, deixa eu só falar uma coisinha aqui. Para os clientes aqui do escritório, vocês vão receber entre amanhã e segunda uma calculadora que faz esse cálculo aí automático, tá bom? Só para poder exemplificar para vocês. Por que eu não vou compartilhar essa calculadora com clientes de outros escritórios contábeis? Porque pode ser que eles tenham outro entendimento relativo a isso, então, no caso dos clientes aqui, a gente tem essa segurança de passar, mas aí para clientes de outros escritórios, eu recomendo que vocês conversem com os contadores de vocês, tá bom? Vamos lá. Posso reduzir a jornada em 50% e trabalhar 2,5% na semana? Gustavo, eu estou entendendo nesse primeiro momento, tá? Só com as informações que a gente tem na mão agora, que não, tá? É a carga diária do funcionário, não é a carga semanal, mas a gente pode aprofundar um pouquinho mais nessa questão aqui e a gente enviar informações depois. No primeiro momento eu digo que não, tá bom? Pessoal aqui da Sandile perguntou a mesma coisa, tá? Eu entendo nesse primeiro momento que é em horas, tá bom, pessoal? Já foi mencionado como será o procedimento para o colaborador requerer essa diferença ao governo? Dentro da medida provisória que foi liberada, Bárbara, fala o seguinte, que nesse primeiro momento a gente vai fazer o acordo, tá bom? Individual ou coletivo, aí esse coletivo aí a gente depende ainda de orientações dos sindicatos, que a gente ainda não teve, mas o individual já pode ser feito, tá bom? Vocês podem entrar aí, os nossos clientes já podem entrar em contato aqui com o nosso escritório para saber do acordo, tá? Só vou pedir para não entrar em contato antes das 2, que a gente ainda está terminando de montar aí o modelo do acordo, mas depois vocês já podem entrar solicitando. E, né, para os demais clientes aí, converse com o escritório de vocês. Quanto ao colaborador fazer a solicitação, a própria medida provisória fala que ainda será definido a regra para que isso seja feito. De qualquer forma, o que a gente
sabe de imediato é que esse benefício ele vai ser pago daqui 30 dias, tá? Então, independente de quando, como isso vai ser solicitado pelo colaborador, se é que vai ser o colaborador, né, que vai enviar essa informação, pelo que eu entendi até o momento, quem envia essa informação é a empresa e não o funcionário, tá? Então, assim que sair a norma, é que vocês vão enviar essas informações para o Ministério do Trabalho. Com o colaborador, de imediato, vocês já podem firmar o termo, tá bom? Mais alguma dúvida, gente, em relação a esse tema de redução de jornada? Não? Podemos passar para frente, então, né? Então, deixa eu compartilhar de novo aqui a minha tela com vocês. Gente, esses slides aqui eu vou compartilhar com vocês depois no grupo, tá? Opa, cadê a apresentação? Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Suspensão do contrato de trabalho com pagamento do benefício, tá? Como que vai funcionar isso? O empregador poderá acordar a suspensão do contrato de trabalho com seus empregados. Esses empregados receberão o benefício emergencial de preservação do emprego e renda. Quais são as condições para esse tipo de situação aqui? Que a gente já está falando de um funcionário não prestar serviço nenhum na empresa durante esse período, tá bom? Que é diferente do outro, onde eu reduzia a jornada dele. Para poder suspender os contratos, o prazo máximo aqui é de 60 dias, um pouquinho diferente da redução de jornada. A suspensão de contrato será pactuada por acordo individual escrito entre empregador e empregado, devendo a proposta ser encaminhada ao funcionário com antecedência mínima de 2 dias corridos, que é o mesmo prazo da situação anterior. Durante o período de suspensão contratual, o empregador deverá manter os benefícios pagos ao empregado. Que benefícios são esses aqui? Aqui, por exemplo, se a minha empresa dá plano de saúde para os funcionários, durante esse período aqui, eu não posso suspender esse tipo de benefício. Porém, vale transporte, vale alimentação, que entende-se que são devidos enquanto o colaborador está prestando serviço à empresa, esses 2 aí você não precisa manter. Mas se sua empresa dá algum outro benefício para o funcionário, esse continua valendo, tá bom? Durante a suspensão do contrato de trabalho, não pode permanecer trabalhando para o empregador, ainda que parcialmente, por teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância. Deixa eu frisar esse pontinho aqui com vocês, gente. Vou até passar mais marca-texto aqui, pelo seguinte. Se ficar caracterizado que você fez a suspensão do contrato de trabalho do colaborador e, de alguma forma, esse trabalhador ele ficou à disposição da empresa para prestar algum tipo de serviço, existe penalidade para isso, tá bom? Não são penalidades leves, não vou entrar, né, nos méritos aqui do que é a penalidade em si, mas tem penalidade, então não façam isso, gente, tá bom? Momento agora, né, emergencial. Se a gente tentar burlar essa regra aqui, a gente vai estar prejudicando a nação como um todo e vai ter consequência para isso. Então, não faça, tá, gente? Optou pela suspensão do contrato de trabalho, o trabalhador não pode prestar nenhum tipo de serviço para a empresa, seja lá dentro ou seja à distância, ok? Garantia provisória durante o período de suspensão e após o restabelecimento da jornada. Essa regra aqui é igualzinha à outra. Se eu optei por 60 dias de redução, o funcionário que entrou na suspensão, e aí vale só para o funcionário que entrou, tá, gente? Porque você não obrigatoriamente vai ter que suspender o contrato de todos os funcionários da sua empresa. Você pode optar por fazer isso
com alguns colaboradores apenas, tá bom? Então, para esses colaboradores que entraram dentro da suspensão, ele tem aí essa garantia provisória de emprego. Se eu optei por 30 dias, mais 30 dias de estabilidade. E aí, gente, aqui não está falando isso, mas na medida provisória, ela fala o seguinte, que você pode fazer por 30 mais 30, você não tem que fazer por 60 direto, não, tá bom? E as regrinhas. Muita atenção para essas regrinhas aqui, porque aqui, ao contrário da questão da redução da jornada, a gente tem diferença entre empresas. E a diferença aqui é essa aqui, ó. Vai olhar a receita bruta anual da empresa no ano de 2019. Meu Deus, minha letra ficou linda aí, mas eu acho que tá dando para entender, né? Aqui, para essa regrinha, gente, a gente vai observar a receita bruta da empresa do ano de 2019. Que regra é essa? Para as empresas que em 2019 faturaram até 4,8 milhões de reais, vocês não têm que dar nenhuma ajuda compensatória por parte da empresa. Porém, se a sua empresa, no ano de 2019, faturou mais de 4,8 milhões, a empresa tem uma parcela a ser paga quando for fazer a suspensão, tá bom? Como que vai funcionar isso? Para as empresas que faturaram até 4,8 milhões, o valor do benefício emergencial, ele vai ser 100% custeado pelo governo, ou seja, 100% do que o funcionário teria direito se ele tivesse requerendo esse seguro-desemprego. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui em valores daqui a pouquinho também. Caso a empresa tenha faturamento em 2019 superior a esses 4,8 milhões, a empresa custeia 30% do salário do empregado, e aí é sobre o salário cheio, e o benefício que vai ser oferecido pelo governo vai ser pago na proporção de 70% do direito do seguro-desemprego. E aí, para poder aderir a essa modalidade aqui de suspensão, vale a mesma regrinha que eu falei anteriormente, de ser acordo individual ou acordo coletivo, ou seja, para empregados que recebem até 3 salários mínimos, acordo individual. Para funcionários que recebem mais do que isso, apenas acordo coletivo. O acordo coletivo ele vale sempre para todos, mas caso não tenha, pode ser o acordo individual por funcionário dentro dessa regra aqui, tá bom? E aí, novamente, vale-se a nossa tabela do seguro-desemprego, tá bom? Que é a mesma que eu mostrei antes. E aí eu vou dar 2 exemplos para vocês aqui. Um para a empresa que faturou menos de 4,8 milhões e depois o segundo para a empresa que faturou acima disso. Para as empresas que faturaram em 2019 até 4,8 milhões é que vai valer essa regra aqui. A empresa não paga nada, tá? Para o funcionário que estiver em suspensão. E o benefício seria 100% do direito do seguro-desemprego. Então, o colaborador receberia da seguinte forma: R$ 1.500 vezes 80%, que daria R$ 1.200. Então, para a empresa que faturou em 2019 até 4,8 milhões, a empresa não custeia nada enquanto o funcionário ficar com o contrato suspenso e o funcionário vai receber R$ 1.200 do governo. Tudo bem? Vamos para o segundo exemplo. Para empresas que faturaram acima de 4,8 milhões em 2019. A empresa paga 30% do salário do colaborador, ou seja, R$ 450. Então, aqui, 1.500 vezes 30% vai dar esses 450. O benefício que o funcionário vai receber do governo seria de 70% do direito do seguro-desemprego, ou seja, 1.200 vezes 70%, 840. Esse funcionário, então, vai receber 450 da empresa, 840 via benefício
ele vai receber aqui R$ 1.290 sem prestar nenhum serviço para a empresa. Bom? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento, voltar aqui para vocês, para saber o seguinte. Vocês têm dúvidas, gente, quanto a isso aqui? A Camila está falando que o meu áudio está baixo. Está baixo para todo mundo, gente? Será que é só para ela? Se for só para ela, tenta aumentar o volume aí, tá bom, Camila? Ok. Dúvidas, gente, sobre essa questão específica aqui? Ok. Esperar vocês digitarem as dúvidas de vocês para a gente poder falar dos impactos disso daqui, tanto para a empresa quanto para o funcionário, tá? Tranquilo? O Jorge falou que perguntou acima. Deixa eu ver aqui, ó. Tá. Sobre a suspensão, esses 2 meses entram para calcular o acerto dos direitos anuais? Isso aqui tá, eu vou falar um pouquinho mais à frente, tá, Jorge? Mas já vou adiantar aqui que, por enquanto, não, tá? Quando o contrato está suspenso, durante o período de suspensão, a empresa não paga as verbas rescisórias do funcionário, não, tá? Mais alguma dúvida, gente? Tá, Viviane. Após o período de estabilidade de emprego, em se tratando de suspensão de contrato, se a empresa demitir o funcionário, será que ele tem direito ao seguro-desemprego? Eu vou responder essa aqui no próximo slide, tá, Viviane? Já está previsto aqui também. Mais alguma dúvida? Não? Podemos passar? Ok. Vou voltar aqui para o slide, então, tá bom, pessoal? Bom, vamos lá, então. Efeitos para o funcionário. Aqui está a pergunta que você fez, tá, Viviane? O funcionário que receber esse benefício emergencial não perde o direito dele na concessão do seguro-desemprego no futuro, não, tá? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você concedeu agora, você fez aí a suspensão do contrato de trabalho do funcionário. Quando terminou a estabilidade dele, você mandou ele embora, tá bom? Então, se, contando, né, obviamente, todas as regras do seguro-desemprego, se ele recebeu esse benefício e você mandou ele embora, ele continua tendo direito ao seguro-desemprego depois, tá bom? Isso aí tá bem claro na medida provisória. Não tem direito de receber esse benefício quem, cumulativamente com o contrato de trabalho, recebe algum outro benefício de prestação continuada. Então, eu vou dar um exemplo de um cliente que a gente tem aqui, lá de Três Corações, que ele tem alguns funcionários que recebem aposentadoria e trabalham na empresa via CLT. Para esses funcionários que já recebem algum benefício do governo, algum benefício de prestação continuada da Previdência, ele vai ficar com o contrato suspenso, a empresa pode fazer isso com ele, tá? Pode fazer esse acordo com ele, porém, ele não vai receber o benefício de prestação contínua, benefício que se refere aqui a essa medida provisória, tá bom? Pensionistas, né? Pensionistas e titulares de auxílio acidente podem receber, tá bom? Essa é a única regra que ele coloca aí que ele pode receber, sim. Efeitos para a empresa. E aí vem a pergunta, eu não lembro agora o nome, mas que alguém fez aqui. A ajuda compensatória mensal, eventualmente concedida pelo empregador, não terá natureza salarial. Então, para aquelas empresas que faturam ali mais de 4,8 milhões, que vão ter que contribuir com 30% do salário, esses 30% do salário que você vai pagar para o seu funcionário nessa modalidade de suspensão, não entra na base de cálculo do imposto de renda, tá? Não entra na base de cálculo do INSS e também não entra na base de cálculo do FGTS, ok? E também, obviamente, também não para 13º e férias, tá bom, gente? Das condições gerais.
Acordos coletivos. Lembra que eu falei que para alguns tipos de trabalhadores só é possível via acordo coletivo? Então, colocou-se aí também dentro da medida provisória, você vai valer para os sindicatos, algumas medidas mais benéficas em relação a prazo, a simplificação, para poder fazer esses acordos. Então, a convenção acordo coletivo celebrado anteriormente, igual a gente teve, por exemplo, o caso, né? Novamente falando do calçado, teve alguns adendos na nossa convenção coletiva, isso pode ser renegociado para adequar os termos. Os sindicatos têm 10 dias contados dessa medida provisória aqui para poder fazer isso. Caso o empregado já tenha celebrado acordo individual com a empresa nos termos dessa medida provisória e sobrevenha convenção, acordo coletivo, prevalecerá a negociação coletiva. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Porque aí, gente, os sindicatos, eles têm poder de fazer algumas coisas, eu vou falar um pouquinho adiante ali, diferente do que está aqui nessa medida provisória. Então, vamos imaginar que você optou aí pela redução de 50% da jornada, tá bom? E o sindicato coloque alguma coisa diferente disso, vai prevalecer o do sindicato, tá bom? Para os acordos coletivos que venham estabelecer percentual de redução diferente da faixa estabelecida para a MP, o benefício emergencial de preservação do emprego e renda será pago de forma um pouquinho diferente, tá? Caso o sindicato coloque no acordo coletivo alguma previsão de redução inferior a 25%, o funcionário não vai ter direito ao benefício emergencial. Mas, sinceramente, eu acho que se for para colocar alguma redução inferior a 25%, não vale a pena para ninguém. Redução igual ou maior do que 25% e menor do que 30%, então vamos imaginar aí o seguinte, o sindicato dá uma alternativa aí dentro dessa, né, caso seja negociado alguma coisa diferente, vamos imaginar que o sindicato dá direito a uma redução de 40%. O benefício não vai ser pago em 40% do seguro-desemprego, não. Então, se ficar entre 25% e 50%, o benefício a ser pago vai ser de 25% de seguro-desemprego. E aí, no caso de redução igual ou maior que 50% e menor que 70%, ou seja, ficou entre 50% e 70%, o benefício vai ser pago na proporção de 50%. E no caso de redução igual ou superior a 70%, o benefício vai ser pago na proporção de 70%. Então, vamos imaginar que o sindicato aí dá algum benefício, porque o sindicato tem poder para fazer isso, tá, gente? De 80% de redução na jornada, aí o benefício a ser pago vai ser de 70% do seguro-desemprego. Deixa eu interromper aqui novamente para voltar para as dúvidas de vocês do que eu falei até agora. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Lucas, no caso da suspensão do contrato, eu posso antecipar a volta do meu funcionário ao trabalho antes do previsto? Pode sim, Lucas, eu vou falar sobre isso aqui daqui a pouquinho. Com referência ao funcionário aposentado que presta ainda algum serviço na empresa. Tá, eu não entendi sua dúvida, Priscila. Eu vou imaginar que seja o seguinte, o funcionário aposentado que vai entrar na questão da suspensão, é isso mesmo? Se for, a empresa pode fazer a suspensão do contrato dele, tá? Como medida de garantir que ele vai ter um emprego quando terminar a suspensão, porém, tá? Se for uma empresa que faturou até 4,8 milhões, o funcionário não vai receber nada de ninguém, tá bom? Ele vai receber só a aposentadoria dele que ele já recebia. Se for uma empresa que fatura acima de faturou, né, acima de 4,8 milhões em 2019, aí esse funcionário vai receber da empresa os 30% do salário dele, certo? Passou a ter suspensão e redução no mesmo período dentro da nossa empresa. Ó, não tem como ter os dois, ou é um ou é outro.
Tá bom, Gustavo? Aliás, peraí, deixa eu refazer aqui minha resposta que eu entendi errado, tá bom, Gustavo? Posso ter suspensão e redução no mesmo período dentro da nossa empresa? Gustavo, eu entendo que sim, para funcionários diferentes. Então, você pode, por exemplo, para o João você dá a suspensão e para a Maria você dá a redução. O que não pode é para o João você querer optar pelos dois ao mesmo tempo, tá bom? Então, pode sim ter os dois. Até porque você pode fazer o acordo individual. Então, esse individual vai ser com cada colaborador, tá? Só frisando, gente, o seguinte, tá? Eu tenho falado aqui muito nessa explicação para vocês do individual e do coletivo. Eu estou entendendo o seguinte, que para fazer o acordo individual, como o próprio nome já diz, acordo individual, o funcionário ele vai ter que dar aí a anuência dele, tá bom? Quando eu tenho um acordo coletivo, ou seja, se isso vem do sindicato e foi negociado entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato das empresas, né, o patronal, aí eu já não tenho que ter essa anuência do colaborador, tá bom? Salvo se vier falando isso, né, que tem que ter, se vier falando explicitamente no acordo coletivo, precisa de anuência do funcionário, aí tem que ter, tá bom? Mas se não vier, eu entendo que o simples acordo entre os dois sindicatos já vale para adoção. A Viviane está me perguntando aqui, mas se ele é aposentado, já recebe benefício do governo. É isso mesmo, tá, Viviane? É porque, talvez não seja de conhecimento de todos, mas o funcionário que está aposentado, ele pode ter trabalho via CLT, tá? Isso é permitido. Tanto que a gente tem clientes aqui que tem essa situação, que tem funcionários via CLT e que recebem aposentadoria. Então, para esses aí, a gente tem a situação que ele não vai receber da empresa, né? A não ser que a empresa esteja naquela situação ali de pagar os 30%, mas se tiver na isenção total ali dos 100% da empresa que faturou até 4,8%, aí ele vai receber só esses 30% e não vai receber o auxílio do governo, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Eu posso voltar aqui para as considerações finais da MP? Não? Ok, vou voltar aqui então. Eita, peraí. Só um minutinho, meu mouse travou aqui. Voltou. Vou voltar aqui agora, então, para a apresentação, tá bom? Ok. Ok. Terminou a suspensão ou a redução das jornadas de trabalho. Como que vai funcionar a questão do restabelecimento da jornada? Tanto para redução quanto para suspensão. A MP fala o seguinte: serão imediatamente restabelecidas a jornada de trabalho e salário pago anteriormente quando? Deixa eu só voltar aqui só um minutinho, gente. Alguém pedindo para participar aqui. Pronto. Quando é que a gente vai voltar ao normal, a tudo como era antes? Pela cessação do estado de calamidade pública, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, a gente adotou ali a redução por 90 dias. Se dentro desses 90 dias houver a cessação do estado de calamidade pública por parte do governo federal ou estadual, automaticamente se encerra esses benefícios, tudo bem? Eu até pedi o Adriano para poder consultar para a gente, o Adriano, meu sócio aqui, porque essa parte aí eu não entendo muito bem, então ele olhou para a gente. O estado de calamidade pública, por enquanto, ele está decretado até 31 de dezembro desse ano. Pode ser que aconteça revogação e isso aqui seja imediatamente cancelado? Pode. A probabilidade disso acontecer dentro dos 60 ou 90 dias, que é os prazos aí que tem validade essa medida, eu acho muito pouco, tá? Então, mesmo que a pandemia esteja totalmente controlada daqui 30 dias, que eu acho muito difícil, eu não acredito, até mesmo pelo estado econômico, tá, do Brasil,
que o estado de calamidade pública seja revogado, tá? Mas só para vocês saberem que, caso aconteça a revogação aí desse estado de calamidade pública, tudo que a gente está conversando aqui cesse imediatamente, tá bom? Probabilidade disso acontecer muito pequena. O encerramento do período pactuado no acordo individual, tá? Então, se eu pactuei ele no meu acordo individual, o prazo permitido era de 90 dias da redução, mas eu pactuei por 60, então se encerra. A antecipação pelo empregador do fim do período de redução. O Lucas perguntou aqui se eu fiz um pacto para 90 dias de redução, ou de 60 dias, né, aí da suspensão do contrato. O empregador, ele pode solicitar que o funcionário volte antes? Pode sim. Então, eu vou citar o exemplo do Lucas, né, que perguntou, é lá do Araguaia Clube. Então, o Araguaia Clube, ele está fechado hoje por interdição da própria prefeitura, né? A gente teve aí o decreto da nossa prefeitura pedindo que os clubes sociais fossem fechados. Então, no seu caso, Lucas, se você fez a suspensão por 60 dias e dentro, né, desse período aí, a prefeitura entendeu que vocês podem retomar a atividade de vocês podem fazer aí a antecipação desse retorno ao trabalho, tá bom? Deixa eu voltar aqui para vocês. Pessoal, mais alguma dúvida sobre essas questões finais aqui que a gente conversou? Viviane, certinho, obrigada. Lucas, grato. Mais alguma dúvida? Não? Bom, pessoal, é isso, então. Espero que essa mentoria aqui tenha ajudado, né, de alguma forma, vocês. E qualquer dúvida que vocês tenham aí, nesse pós-mentoria aqui que a gente teve, a gente está à total disposição. Com certeza, né, aí para o pessoal que não é cliente aqui do escritório, tenho certeza que os contadores de vocês também, assim como nós, estão empenhados ao máximo possível para poder atualizar as informações, que, gente, está mudando, não é nem diariamente, tá? A gente está aqui, estou brincando aqui, que a gente está em regime de plantão o tempo todo, acompanhando o que está mudando. E isso, toda a classe contábil está muito bem integrada nesse mesmo entendimento também, para poder levar aí as informações no tempo mais rápido possível para os clientes. E a gente também. Para os clientes aqui do escritório, como eu falei, a gente vai disponibilizar a calculadora, tá? Para vocês calcularem aí, porque o funcionário vai perguntar, né? Quanto que eu vou receber dentro de cada situação. Então, a gente vai liberar essa calculadora para vocês. Aguardem até amanhã ou segunda-feira, a gente envia. E qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição. Tá bom, pessoal? Era isso por hoje. A gente tinha uma outra mentoria que estava agendada para hoje, que ontem deu um monte de problema aqui na transmissão, não consegui concluir com vocês a respeito de fluxo de caixa. A IS de fluxo de caixa, a gente deve reagendar ela para segunda ou terça-feira, tá bom? E qualquer dúvida a mais, a gente está aí à disposição. Combinado? Abraços e tchau, tchau, gente.